Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e hoje eu queria falar para vocês que quem quiser estar encomendando algum boneco, alguma peça, para mim é só entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Galera, hoje eu estou trazendo para vocês o Punisher, o Justiceiro. Galera, então como esse boneco ele foi uma encomenda que eu tive que fazer, eu perdi algumas partes da modelagem, mas a princípio eu fiz como eu sempre faço, tirando todas as emendas do boneco e deixando ele na posição. Como é um boneco grande, galera, eu tive que fazer tudo na massa epóxi e depois lixar. A caveira do peito eu estiquei uma parte bem fina de massa epóxi e desenhei a caveira com estilete. Já a parte para dar esse efeito de luvas e de bota, eu fiz só a parte de cima da luva e de cima da bota, sempre alisando bem para ficar bem lisinho ali nas partes que são próximas do tornozelo e do pulso. Agora os coldres, galera, como eu já fiz em outros vídeos. Então eu vou cortar um biscuit bem fino e vou fazer a modelagem de todas as partes do coldre antes de fazer a modelagem dos bolsos. Então eu tô fazendo o cinto dele agora. Pode ver que a parte de baixo do dente da caveira eu não fiz bem detalhado, não deixei bem lisinho, porque os bolsos que tem na frente vai tampar aquela parte, que são aqueles 4 bolsinhos pequenos que tem na frente do cinto dele, que meio que seguem o desenho da caveira. Então eu tô fechando a parte do cinto ali, sempre deixando bem certinho o cinto. E agora, galera, eu vou fazer os bolsinhos que tem na frente. E para isso eu cortei um biscuit de uma forma quadrada, e só que eu não deixei muito fino, porque são bolsos, né? Então eu deixei mais larguinho mesmo. E com a própria tesoura ou estilete eu vou fazer os vincos dos bolsos, que são 4. Assim como são 4 os dentes da caveira do símbolo dele. Então eu vou fazer os vincos tanto na parte de cima desses bolsos como na parte de baixo. E vou fazer um vinco horizontal para fazer como se fosse a parte de cima do bolso, aquela que fecha com o botão, né? Então a gente vai sempre detalhando bem com a tesoura. Esses bolsos eu acho que são os mais importantes dessa figura, porque eles são que dão o acabamento ao símbolo que tem na roupa dele, que é o mais legal, que é o que define a personalidade do boneco. Então eu vou fazer furinhos ali na parte de cima, como se fosse os botões dos bolsos. E para fazer o efeito de costura, tanto no cinto quanto em todas as partes do coldre, eu estou usando essa faca de serrinha. Então com a serrinha eu vou apertando ali, sempre nas laterais, tanto do cinto quanto dos coldres, para dar o efeito de costura. Então, galera, como eu disse, esse boneco eu perdi algumas partes da modelagem que eu fiz, mas os coldres e bolsos eu já ensinei em vários outros vídeos. Quem tiver com dúvida é só dar uma olhada. Mas a princípio os coldres é só cortar quadradinho de biscuit e definir a área dos bolsos, assim como eu fiz o do cinto ali no começo. Então agora eu vou pintar todas as partes brancas que tem na figura. Essas partes brancas eu vou pintar mesmo de branco, não vai ser dry brush nem nada. Só que como eu quis dar um efeito de sombra, de sombreamento em algumas partes, eu não passei várias demãos de tinta.
para ficar exatamente branco. Eu quero que dê um toque assim como se tivesse meio sujo, como se tivesse com marcas de tempo de gasto tanto das botas quanto das luvas e do coldre. Agora, galera, para pintar o resto do uniforme é bom prestar bastante atenção e tomar bastante cuidado para não borrar essa parte preta, porque para cobrir uma parte preta com a tinta branca é meio chato, é meio complicado e vai acabar atrasando você no seu processo de confecção da sua peça. Então faz com bastante cuidado, com bastante calma para não borrar. E para quem faz tone makeover, galera, o importante é ter bastante paciência. Agora já tá todas as partes brancas e inclusive a preta pintada. E ficou dessa forma. Pode ver que todos os vincos que eu fiz nos coldres, nas beiras das tiras do coldre, ficaram bem ressaltadas, ficaram bem aparentes, porque nessas áreas eu não pintei assim com um pincel encharcado de tinta, para poder não pegar tinta nessa parte de costura. E agora, para fazer o efeito de barba desse pós-barba dele aí, essa barba por fazer, eu tô fazendo um dry brush com a tinta cinza. Mas essa parte, galera, não é interessante a gente fazer e sobrecarregar demais, eu vou fazendo sempre com o pincel bem seco. Mesmo que eu tenha que fazer 2, 3 vezes a mesma parte, para ir escurecendo aos poucos, para não ficar sobrecarregado. E sempre tomando cuidado para não borrar. No caso, galera, aqui pode ver que eu borrei, acabei borrando. Pegou um pouquinho a mais de tinta no pincel que eu não percebi. Então o que acontece? Essa parte eu passei a tinta que eu pintei a pele dele ali por cima para tirar esse borrado e fiz o dry brush só naquele pedaço. Então ficou bem legal, ficou um efeito bem realista da barba e tirou aquela cara de bom moço do Superman. E agora eu já pintei a parte branca do olho e já fiz a íris do olho. Então, para dar um efeito mais realista nessa parte dos olhos, eu peguei um pincel bem fino e tô fazendo ali como se fossem os cílios dele da parte de cima. Então eu vou fazendo sempre com bastante cuidado para não borrar. E essa parte, galera, é sempre bom vocês terem um pincel bem fino. Quanto mais fino o pincel que vocês estiverem utilizando, melhor. E agora, galera, para pintar a sobrancelha, é bom você sempre apoiar o boneco e segurar ele com bastante firmeza para não ficar uma sobrancelha diferente da outra. Então vai fazendo com o mesmo pincel fino. Como é um trabalho mais minucioso, galera, sempre é bom estar apoiando tanto a mão que está segurando o boneco quanto a mão que você está pintando, para você não correr o risco de tremer e estragar a sua pintura. Então vai fazendo com bastante calma. E a outra sobrancelha, galera, eu prefiro virar o boneco de ponta cabeça, para mim poder ter uma visão da sobrancelha que eu já fiz para sair igual. Agora, para fazer as armas, essa arma é a arma que vai ficar dentro do coldre dele das costas. Então, como eu queria mesmo ganhar 1 centímetro de comprimento na arma, eu resolvi serrar e encaixar ela no coldre. Então, para dar um efeito de metal nessa parte, eu pintei a arma toda de preto e tô fazendo esse dry brush com a tinta prata, a tinta alumínio. Então eu tô fazendo, dando ênfase em algumas partes e outras não, para dar um efeito assim de arranhado também na arma, para dar a impressão que é uma arma de metal, que já tá desgastada pelo uso. Então a gente vai fazendo com bastante calma para não sobrecarregar também. Essa técnica do dry brush, galera, tem que sempre ir fazendo devagar. Pode ver que já deu um efeito de metal, ficou bem legal a arma. E agora a gente vai fazer isso em todas as armas do boneco.
As únicas partes que eu não fiz com a tinta prata são as partes que ele segura, que são as empunhaduras das armas. Agora, para fazer a base, galera, eu peguei esse MDF e furei para poder fixar o pé do boneco. Pintei as laterais de preto e imprimi o desenho que eu desejo colocar ali no papel fotográfico adesivo. E essa plaquinha branca que eu fiz, ela tem um feltro na ponta, para a hora que eu colar o adesivo, eu poder alisar sem danificar a parte que eu imprimi, sem borrar a tinta ou rasgar o adesivo, ou até mesmo manchar com as marcas do nosso próprio suor. Então eu vou descolando o adesivo, e esse papel fotográfico, como ele é um papel duro, eu posso descolar ele todo de uma vez e já ir ajeitando. Então eu vou ajeitar sempre a parte de cima e na lateral e já vou pressionar só na parte de cima. E depois eu vou empurrando com essa plaquinha que eu fiz com o feltro, para tirar todo o ar, né? Para não ficar efeito de bolha, para não dar bolha na sua adesivagem. Para ficar um trabalho bem lisinho. Então eu vou passando, não precisa pôr muita força, porque mesmo com o feltro, se você pôr muita força, vai danificar a impressão feita no papel de foto. Então eu vou fazendo sempre de dentro para fora. Pode ver que ficou bem colado, ficou um efeito bem legal, não tem bolha nem nada. E posteriormente eu vou passar um verniz brilhante na peça. Pode ver que os furos que eu fiz ali, depois eu vou fazer uma marquinha com o parafuso. E eu vou rosquear ele para não estragar a pintura, para não rasgar o papel em cima. Se sobrar alguma rebarba, galera, vai tirando agora antes de passar o verniz. Então, galera, agora para dar uma iluminação no cabelo do Justiceiro, eu vou pegar a tinta branca e fazer um dry brush de leve, com bem pouca tinta no pincel, assim como eu fiz a barba. Então eu vou dando uma iluminada e vou sempre batendo o pincel no sentido contrário dos vincos. Se os vincos estão meio na vertical, eu vou batendo o pincel na horizontal. Então pode ver que já deu uma iluminada, já ficou bem legal, já deu uma destacada no cabelo dele. E eu vou fazer isso em toda a parte do cabelo. Pode ver que eu fiz em metade, para vocês poderem ver a diferença que fica um lado e do outro. Então pode ver que deu uma diferença bem grande. O lado que tá com brilho ficou bem mais legal, porque não dá aquele efeito de plástico.
Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aí nos seus comentários se vocês gostaram do boneco. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Obrigado, galera, por sempre estar acompanhando. E obrigado a galera que está reconhecendo meu trabalho e fazendo algumas encomendas também. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!